Você já se sentiu drenado após passar um tempo com alguém, sem saber exatamente o porquê? Ou talvez, já questionou suas próprias percepções e sentimentos, como se alguém estivesse jogando com sua mente? No vídeo de hoje, vamos explorar os sinais que o inconsciente envia sobre as pessoas ao nosso redor, com base na filosofia de Carl Jung. Aqui, você vai aprender a identificar pessoas emocionalmente perigosas antes que seja tarde demais. Neste vídeo, vamos falar sobre vampiros emocionais, manipulação silenciosa e até mesmo a projeção da sombra. São comportamentos sutis, mas poderosos, que podem estar sendo dirigidos contra você, sem que você perceba. Vamos desvendar esses sinais para que você possa proteger sua paz e energia. Se você já sentiu que algo estava errado, mas não soube como explicar, este vídeo é para você. Imagine poder identificar essas atitudes manipuladoras e se proteger antes que elas tomem controle da sua vida emocional. Quer aprender a identificar esses sinais e recuperar sua paz? Então fique comigo, porque o que você vai descobrir aqui pode transformar as suas relações pessoais. Você já parou para pensar que as pessoas com quem você convive podem estar manipulando suas emoções de uma forma tão silenciosa que você mal percebe? O conceito de gaslighting, algo que Carl Jung já apontava em suas reflexões sobre o inconsciente, está mais presente no nosso dia a dia do que imaginamos. São aqueles momentos em que você se sente desconfortável, como se estivesse sendo levado a duvidar de si mesmo, da sua percepção da realidade, sem conseguir identificar exatamente o que está acontecendo. Você já se perguntou, será que estou sendo manipulado sem perceber? Isso acontece, muitas vezes, por causa de um comportamento inconsciente, onde a pessoa projeta suas próprias inseguranças e sombras nos outros. Jung falava sobre a projeção da sombra, uma parte da psique que é negada ou reprimida, mas que se manifesta em comportamentos como esse. Imagine aquela pessoa que, em vez de lidar com seus próprios sentimentos negativos, começa a te acusar de algo que você nunca fez, criando um ambiente de culpa e confusão. Você tenta entender o que está acontecendo, mas parece que a realidade está sendo distorcida à sua volta. Isso não é uma simples confusão, é uma manipulação estratégica. Agora, vamos falar sobre os chamados vampiros emocionais. Você conhece aquela pessoa que parece estar sempre se queixando, absorvendo toda a energia de uma conversa, mas nunca dá nada de volta? Ao final de uma interação com ela, você se sente esgotado, sem saber exatamente o que aconteceu, mas com a certeza de que sua energia foi drenada. Isso é uma característica clássica de um vampiro emocional. E o pior, é que eles muitas vezes se disfarçam de amigos ou até familiares, tornando difícil detectar suas verdadeiras intenções. Como se proteger disso, então? Jung já dizia que a intuição é um dos melhores guias que temos. Quando algo não parece certo, é o inconsciente se comunicando com você, apontando os sinais de alerta. Talvez você não tenha uma explicação lógica para a sensação de desconforto, mas sente uma pressão, uma ansiedade crescente sempre que aquela pessoa está por perto. Seu corpo e sua mente estão captando o que você não consegue perceber conscientemente. O perigo é real, e muitas vezes as pessoas manipuladoras sabem exatamente como se disfarçar, tornando difícil para você perceber a gravidade da situação. Além disso, a inveja oculta é uma arma ainda mais traiçoeira. Não estamos falando de uma inveja óbvia, mas daquela que se disfarça de conselhos bem intencionados. Às vezes, pessoas próximas a você minimizam suas conquistas, questionam suas decisões ou até fazem comentários que, à primeira vista, parecem inofensivos. Mas, no fundo, esses ataques disfarçados de ajuda têm a intenção de diminuir seu brilho. Como reagir a isso sem cair em discussões improdutivas? Você sabia que a maior parte dessas manipulações ocorre de forma tão sutil que muitas vezes você nem se dá conta? O conceito de sincronicidade que Jung trouxe à tona é exatamente o que podemos usar para entender quando estamos sendo manipulados. Quando você começa a perceber esses padrões de comportamento repetidos, talvez seja a hora de reavaliar quem está à sua volta. O inconsciente envia sinais, e é preciso estar atento a essas mensagens. Ignorar essas evidências pode te custar muito mais do que você imagina. Então, pergunto a você, quantas vezes você já ignorou esses sinais de alerta? Quantas vezes você se sentiu desconfortável, mas não sabia o motivo?
Ao longo da nossa vida, as interações com pessoas emocionalmente tóxicas podem ter consequências muito mais profundas do que imaginamos. E se você pudesse identificar isso de forma mais clara, sem ser pego de surpresa? O mais importante é confiar na sua intuição e usar o conhecimento sobre os conceitos de Jung para se proteger. Ao longo deste vídeo, exploramos os sinais sutis que podem indicar quando alguém próximo está drenando sua energia emocional, manipulando você ou até projetando suas próprias inseguranças em sua vida. Esses comportamentos muitas vezes se manifestam de maneira tão disfarçada que podemos passar anos sem perceber. Mas o que acontece quando confrontamos essas realidades? O que acontece quando deixamos de ignorar nossa intuição e começamos a ver as pessoas e situações pelo que realmente são? Muitas pessoas podem pensar que essas atitudes manipuladoras ou os comportamentos tóxicos que mencionamos são exagerados. Elas podem argumentar que, no fundo, todas as relações humanas são complexas e que há momentos de falhas, mal-entendidos ou até situações em que a pessoa está apenas passando por dificuldades. A questão aqui é, até que ponto essas falhas são normais? Ou será que estamos simplesmente aceitando comportamentos destrutivos como se fossem naturais? É claro que é preciso haver uma certa dose de empatia e compreensão para com os outros. O que Jung nos ensina, no entanto, é que não podemos ignorar os sinais do nosso inconsciente. Se estamos constantemente sendo manipulados, drenados ou pressionados por alguém ao nosso redor, isso não pode ser tratado como algo trivial. Essas experiências têm impacto na nossa saúde mental, emocional e até física. A verdadeira questão é: quanto tempo mais você vai ignorar esses sinais em nome da compreensão? Se, por um lado, a empatia e a compreensão são essenciais, por outro, precisamos nos proteger. Precisamos aprender a distinguir entre o que é simplesmente uma dificuldade momentânea e o que é uma manipulação sistemática. Muitas vezes, ficamos presos na narrativa de que, se nos afastarmos ou reagirmos, seremos cruéis ou insensíveis. Mas será que, ao permanecer em relacionamentos tóxicos, não estamos sendo cruéis conosco mesmos? Jung sempre defendeu que o autoconhecimento é a chave para a verdadeira transformação. Quando aprendemos a nos observar e a perceber os sinais que o nosso inconsciente nos envia, começamos a entender o que é aceitável e o que não é em nossas vidas. Esse processo não é fácil. Ele exige coragem para confrontar a realidade, muitas vezes, abrir mão de relações ou situações que não nos servem mais. Mas a grande questão aqui é: você está disposto a enfrentar essa verdade, por mais desconfortável que seja? Uma crítica comum que recebemos ao falar sobre esses temas é que as pessoas alegam não haver pessoas perfeitas. E sim, todos nós temos nossas falhas. Porém, o que Jung nos ensina é que não podemos deixar que as falhas dos outros interfiram no nosso equilíbrio interior de maneira tão destrutiva. Precisamos ser capazes de reconhecer quando estamos sendo prejudicados, mesmo que essa pessoa seja importante na nossa vida. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para proteger nossa energia e saúde mental. Refletindo sobre isso, não podemos simplesmente aceitar que esses comportamentos tóxicos sejam normais ou que sejam parte da vida. O preço que pagamos ao permitir que essas pessoas manipulem, invejem ou nos esgotem é alto. E, muitas vezes, ele se paga com a nossa paz interior, nossa confiança e até mesmo a nossa felicidade. A grande questão é: qual é o custo de permitir que essas pessoas ocupem um espaço tão grande em nossas vidas? Agora, imagine por um momento que você decide fazer mudanças. Imagine que você começa a perceber esses sinais e, com isso, decide se afastar dessas relações ou estabelecer limites claros. O que aconteceria na sua vida? Como você se sentiria sabendo que não está mais permitindo que esses vampiros emocionais, manipuladores ou pessoas invejosas interfiram no seu bem-estar? Será que você não estaria mais próximo de viver a vida que você realmente deseja? É claro que isso pode não ser fácil. Muitas vezes, a pressão social, os vínculos familiares ou o medo de ferir alguém nos fazem hesitar. Mas será que, ao mantermos esses vínculos, estamos realmente sendo justos com nós mesmos e com as pessoas ao nosso redor? Não podemos esquecer que cuidar de nossa própria energia e saúde emocional é, na verdade, um ato de amor e respeito, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Por fim, a verdadeira mudança começa com a tomada de consciência.
Quando começamos a enxergar os sinais, a entender as dinâmicas ocultas das nossas relações e a confiar em nossa intuição, podemos finalmente tomar as rédeas da nossa vida emocional. A pergunta que fica é: até quando você vai continuar permitindo que esses padrões negativos determinem seu estado emocional? Até quando você vai se sacrificar para manter uma harmonia que, na verdade, está te destruindo por dentro? Esses são os desafios que todos enfrentamos quando começamos a aplicar os ensinamentos de Carl Jung. Ele nos lembra que o autoconhecimento é a chave para a verdadeira liberdade e autenticidade. A decisão de se afastar de pessoas tóxicas, ou de se proteger emocionalmente, é uma das mais poderosas que podemos fazer em nosso caminho de crescimento. Então, a questão é: você está pronto para seguir em frente e criar um ambiente mais saudável ao seu redor? Chegamos ao fim deste vídeo, mas as reflexões que ele propõe seguem com você. Hoje, falamos sobre como identificar e se afastar de pessoas que drenam sua energia, que manipulam ou projetam seus próprios conflitos em você. Usamos a sabedoria de Carl Jung para mostrar como o inconsciente nos envia sinais claros de quando estamos sendo impactados negativamente por outras pessoas. Esses sinais não são aleatórios, eles fazem parte da dinâmica que molda nossas relações. E a grande pergunta é: você está pronto para ouvir esses sinais? Lembramos que, apesar de a empatia ser fundamental, precisamos equilibrá-la com a proteção da nossa própria energia. Não se trata de fechar-se ao mundo ou às relações, mas de aprender a distinguir entre o que é saudável e o que nos destrói aos poucos. Você já parou para pensar se está colocando as pessoas certas em sua vida ou se tem dado espaço para quem só te suga? O que seria diferente na sua vida se você começasse a tomar decisões mais conscientes sobre os relacionamentos em que investe sua energia? A verdade é que, muitas vezes, continuamos em relações desgastantes por medo da mudança ou da solidão, mas será que a dor de ficar preso a esses padrões não é muito maior do que a coragem necessária para seguir em frente? Ao aceitar os sinais e agir de acordo com o que seu inconsciente está te mostrando, você dá o primeiro passo em direção à liberdade emocional. Você está disposto a se libertar de tudo que te faz mal? Nosso objetivo aqui não é apenas alertá-lo sobre os perigos dessas pessoas, mas também empoderá-lo a criar um ambiente ao seu redor que esteja alinhado com o seu bem-estar. O autoconhecimento, como Jung nos ensina, é a chave para que possamos viver de forma mais autêntica e saudável. Então, o que você vai fazer agora com as informações que recebeu? Como vai utilizar esse conhecimento para proteger sua paz interior? Antes de encerrar, quero convidá-lo a refletir sobre os relacionamentos em sua vida. Será que você tem permitido que essas energias tóxicas permaneçam por muito tempo? E o que poderia mudar, em termos de autoconfiança e autoestima, se você decidisse agir de forma mais assertiva agora? Estamos apenas começando a explorar as complexidades da psique humana e o caminho para a verdadeira liberdade emocional. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento. Agradeço imensamente por assistir até aqui. Lembre-se, a transformação começa quando você decide olhar para dentro e entender que você merece estar cercado por relacionamentos que agreguem e não que subtraiam. Fique atento aos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar a mente humana e os mistérios do inconsciente. Até a próxima!